Olá, queridos e queridas. A pessoa que eu vou entrevistar hoje é uma pessoa fantástica. Essa história é fantástica. Pra você ter uma ideia, quando a gente foi fazer o briefing, eu fiquei mais de 2 horas conversando com ele, que é o Rui Matheus Joaquim. Tudo bem com você, Rui? Graças a Deus, tudo bem, Mônica. A tua história, ela é fantástica, ela é peculiar, tem inúmeras coisas para dizer sobre a sua história, né? Que eu fiquei fascinada escutando por mais de 2 horas, né? Uhum. Você foi adotado pelos seus pais? Fui adotado com 1 mês de nascido. 1 mês de nascido? 1 mês de nascido, mais ou menos. Os meus pais ouviram dizer por uma prima que tinha uma moça doando uma criança, e aí então eles se dirigiram até o bairro Roselle naquele tempo, né? Ainda existe o bairro Roselle, claro, para me buscar. E aí a gente tem algumas... Tipo assim, tua mãe não estava planejando adotar uma criança, né? Não. A ideia é... A história, ela começa, segundo me foi contado, né? Uhum. Com a minha mãe não estando muito bem em termos de saúde mental. E aí eles resolveram que eles iam pegar uma criança porque pensaram que talvez isso ajudasse ela a melhorar. Cuidando em criar uma criança, exatamente, se ocupando com isso e tal. Exatamente. Então, na verdade, assim, a minha história começa com a história da minha mãe, né? Uhum. A minha mãe foi uma jovenzinha que teve uma vida bem difícil, assim, né? Ela, muito cedo, foi colocada para fora de casa, né? Ela engravidou. E aí ficou um tempo meio perdida, meio pra lá, meio pra cá. Ela perdeu rua. Esse bebê? Não, ela não perdeu o bebê, né? Mas... Esse bebê depois virou a minha irmã, né? Uma irmã por parte de mãe que eu tenho. Tá. Que ela foi... Mas ela batalhou muito, tua mãe, esse sim, que você me contou no brief, né? Sim, a minha mãe, então, ela engravidou na adolescência. E naquele período era um tempo de muita ignorância ainda, né? Se a gente parar pra pensar como eram as coisas há 50, 60 anos atrás... Então... Nem faz tanto tempo assim, nem se a gente faz for tanto pensar, tempo, né? claro. Uhum. E aí aquela gravidez, e por N motivos, ela acabou sendo colocada para fora de casa, né? Então, a partir daí, ela foi morar com uma pessoa que começou a cuidar dessa filha que ela teve, né? E aí, à medida que ela foi cuidando... deixa eu ficar aqui. A minha mãe disse que procurou um tempo, depois essa pessoa sempre mudava de endereço, acabava não encontrando e tal, e acabou ela acabou criando essa menina, né, que é filha da minha mãe, que hoje já é uma mulher também, né? Tá. E aí ela criou e um dia sua mãe conheceu seu pai. Exato. E aí minha mãe tinha 2 irmãos. E esses 2 irmãos morreram também. A minha mãe já não tinha mais mãe. Ficou sozinha. Ela ficou sozinha na vida, né? E os irmãos morreram de forma trágica, né? Os irmãos eram envolvidos com crime, então morreram de maneira muito, muito brutal. A minha mãe, de acordo com o que ela me conta, ela testemunhou um dos eventos aí da morte dos irmãos. Por isso ela teve, que você fala que ela teve essa depressão, esse problema mental, né? Então chegou uma altura da vida dela que ela estava muito mal, né? E se sentindo muito sozinha, e nisso ela já estava com o meu pai, nesse momento, nesse período, né? Então, como ela me dizia, ela já me disse isso algumas vezes, que ela estava muito perturbada, que ela achava que nas palavras dela, né, Mônica, ela dizia que eu achava que eu ia parar no Benedito Fernandes. Antigamente tinha um hospital psiquiátrico aqui na cidade, né? Então ela dizia que estava muito mal e tal. E nesse ínter foi quando aconteceu que disseram para ela que alguém estaria doando uma criança. Uma prima do meu pai ouviu dizer que uma mulher estava doando uma criança. Ela ia meio que jogar a criança fora, né? E aí minha prima falou, não, pera que eu tenho uma prima minha, um primo meu que estão querendo pegar uma criança e tal. E aí ela foi até a casa do meu pai, da minha mãe, que eles moravam, acho que se não me falha a memória, no fundo da casa da minha avó. Essa é pelo menos a história que eu tenho aqui, né? E aí eles foram atrás de mim, lá no bairro Roselle, pegaram um carro da minha madrinha, a intenção era meio que despistar, né? Vocês podem querer de volta, né? A gente já viu histórias então eles foram assim. Com um carro com uma placa diferente e tal, e pegaram e foram pra lá e tal. E aí é que a coisa fica curiosa, né? Eu, na verdade, assim,
eu sempre soube que eu era um filho adotivo. Sempre soube que eu era um filho adotivo. Você é muito diferente dos seus pais? Eu sou diferente. Eu sou diferente, né? Bom, primeiro que eu sou descendente de negro, né? Os meus pais, não. Meus pais são brancos, vamos dizer assim. Né? Mas eu sou bem diferente deles, assim. O biotipo, né? A personalidade, né? O modo de funcionar. Eu sou bem diferente deles. E essa é uma coisa muito curiosa, que eram diferenças que eu ia percebendo à medida que eu ia crescendo, né? E eu acho legal que eu acho que tem que contar pra criança, e tem que contar numa boa, não é? Sim. Porque a criança tem que saber, porque eu acho que pai é quem cria, né? Não é quem põe no mundo. Exatamente. Eu fui descobrindo... Pais, né? Não, pais, pai e mãe. Eu fui descobrindo, eu meio que desde sempre eu sabia, né? Eu brinco, às vezes eu brinco dizendo, vocês não vão me entender mal, né? Mas eu brinco às vezes dizendo assim, é como quando a gente tem um filho gay e a gente finge que não sabe, mas sabe, e aí às vezes fica embaraçado de saber como é que vai lidar com isso. E o próprio filho, Exato. meus pais, sabe que os pais sabem, mas também não quer contar, né? Entende? Essa história. Então assim, eu uso essa analogia para dizer assim, meio que eu sabia que eu era adotivo, mas eu fingia que eu não sabia, entendeu? Às vezes ficava uma confusão assim, mas isso... muito no comecinho da minha infância, né? Bom, assim, a gente já falou, assim, da sua origem e tal, isso. Né? Mas isso não é o mais interessante na tua história, né? Você foi trabalhar na igreja, não é? Conta, você cresceu, não, mas foi trabalhar na igreja. Isso aí foi bem depois, assim, né? Então termina essa parte. Acho que a ideia era assim. Então eles foram até lá, eles foram me buscar e... como é que eu descobri? Eles sempre me contaram, né? Meio que mais ou menos eles tentavam falar comigo, olha, filho, mas você é filho do coração e tal. Eu não gostava muito dessa prosa, ficava meio de lado assim, né? Mas, tudo bem. Essa é a parte boa dos pais poderem contar para os filhos muito logo sobre essa situação. Isso é importante, eu acho válido, né? Eu acho que trabalhar com a verdade... E saber como contar, né? Como é que essa verdade chega para essa criança, para ele não se sentir rejeitado. É tanto amor daqueles que o acolheram, né? Que essa criança não se sente rejeitada. Eu não sei nada de psicologia, tá? Eu tô chutando. Mas eu gosto de pensar que assim, você trabalha com o dado de realidade. Então você vai trabalhar com a criança a verdade com ela. Claro que você vai fazer isso de uma maneira afetiva, assertiva, adequada, né? Mas só que se você não faz isso, ela descobre de uma outra maneira em que você passa a não ser uma pessoa confiável para ela. Ela perde a confiança. Porque se você não conta para ela, quando ela ficar mais velha, ela vai sacar, entende? Ela vai para a escola, ela começa a ter aula de genética, ela começa a ver que ela é muito diferente, ela começa a sacar, não precisa nem ter aula, ela começa a sacar, entende? E tem uma outra coisa também. Eu, por exemplo, às vezes... familiares podem ser muito cruéis, né? Opa! Eu tinha, por exemplo, primos de segundo grau... Criança é um bichinho cruel, né? Eu tinha primos de segundo grau, por exemplo, ou seja, membros da família mais distante, me torturavam um bocado com isso, né? Do tipo, a gente às vezes ia... Antigamente tinha o Termas, né? Isso. Aí a gente ia no clube lá e tal, no caminho a gente andando, às vezes diziam pra mim assim, quem é a sua mãe? E eu ainda criança, meio que sem entender muito. Minha mãe é a fulana. Eu falei, como assim? Por que só fazem essa pergunta pra mim, né? Ora, fulano, minha mãe, você sabe, minha mãe é a Cida, minha mãe é o Mingo. Que isso, cara, né? Disse, não é não. Sua mãe é outra pessoa. Eles escutam, daí a criança, Exato, é bichinho cruel mesmo. E eu ficava confuso com isso. Então, a importância de você contar, já desde muito cedo, evita esse tipo de constrangimento, esse tipo de dúvida. De dúvida, o que é que tá acontecendo, né? Mas, de maneira geral, os meus pais sempre fizeram esse papel de me contando. Sempre falar a verdade pra você. Sempre falar a verdade pra mim, né? Filho, foi assim, assado. Aí, a ideia... Agora, a coisa mais bonita disso eu acho que, quando meu pai foi me buscar, ele... teve algum tempo atrás que eu perguntei pra ele, né? Pai, eu tô a fim de entender. Há uns 4 anos atrás eu tava a fim de entender melhor isso, né? E aí eu sempre ouvi uma coisa de uma coisa de outro. E aí ele me contou, ele falou, tava na casa da minha tia Lola. A gente tava sentado lá conversando. Ele falou, eu vou te falar. Qual que é Eu fui buscar você, fomos eu, sua mãe e a sua avó.
Minha avó, que é uma pessoa que também que eu tenho um amor enorme, né? E naquele dia, quando a gente chegou lá, a sua mãe, ela estava doando você, e naquela casa estava uma irmã dela. E era uma família de negros, tá? Assim, bem estilo senegaleses, assim, né? Negros bem clássicos, raiz mesmo, né? Pessoa bem negro mesmo, assim, não era moreno, não era, né? Tá. Tranquilo. Ela falou assim, e essa sua mãe tinha uma irmã, e essa sua irmã tava pedindo para ela entregar você. Ó, dá um sumiço desse menino, porque Nós se você não sumir com ele, eu vou dar um jeito. Uhum. Entende? E aí, o que acontece? Segundo consta, né? Essa mulher, tá, minha genitora, né? Ela tava nessa situação de ter que... E era uma irmã dela, né? Uhum. Meu pai disse que quando chegou lá e me pegou, né? Minha avó me pegou, e quando ele também me pegou no colo, ela olhou, ela falou que eu era mais loirinho, sabe? Eu era branco, assim, com cabelinho mais crespo, mas eu era mais loirinho. E que quando o sol bateu no meu olho aqui, ele ficou vermelho. Tanto que o meu filho, Pedro, meu filho mais velho, Pedro, quando ele tá no sol, o cabelo dele fica mais vermelho, sabe? E aí tinha mais umas criancinhas naquele quintal e tal, e o meu pai ainda pegou e falou assim, eu posso levar essa menininha também? Aí disse que disseram pra ele, não, essa menininha tem que pedir pro pai dela. Aí disse que meu pai falou assim, quem é o pai dela? O pai dela tá lá no fundo, vai lá. Aí meu pai disse que foi lá no fundo da casa, virou à direita, e chegou lá, tinha um cara fazendo a barba. Uhum. Meu pai me contando, ele disse, olha, Rui, quando eu olhei o cara, eu vi que ele era bem vermelhão, assim, tipo russo. Certo. Sabe assim? Ruivão, né? Falou, esse é o pai. Aí ele falou assim, na hora que eu bati o olho nele, eu lembrei da sua sobrancelha, que brilhou e tal, né? E aí eu perguntei pra ele, moço, aquela menininha que tá lá é sua, posso levar também? Naquele tempo tinha essas coisas, né? De repente ele consentia, e, né? Aí disse que o cara falou, não, essa menininha não é pra levar, não. E esse cara, ele era marido daquela que estava querendo se desfazer do bebê. Isso, né? Que era irmã da minha mãe. Não a mãe biológica, mas a que queria se desfazer. Isso, que era irmã da minha mãe. Então assim, ó, conjecturando... Tipo assim, eu te perdoo, mas se livra dessa criança. Exato. Conjecturando, pelo que a gente estava entendendo, dava a impressão de que eu pelo menos entendi até aqui. Que você era filho da irmã com o cunhado. Eu era fruto de uma relação incestuosa. Certo. Né? Fruto do... Não. De uma traição. De uma traição, isso. De uma incestuosa, traição. não. Da irmã com o cunhado. E talvez esse... Que existe aos montes, não vamos ser hipócritas, claro. né? E esse talvez tenha sido o desconforto gerado ali, né? Porque agora você tinha um desconforto grande ali. E aí, por isso que eles resolveram... E aí, quando eu fiz 21 anos de idade, eu sempre fiquei tentando montar esse quebra-cabeça. Sempre fiquei tentando fazer isso, né? E aí, quando eu fiz 21 anos, eu fui na casa da minha avó era viva ainda. Eu saí do trabalho, trabalhava no CNA, naquela escola de inglês, né? E eu saí de lá e liguei pra minha avó, eu me lembro, e falei pra ela, vó, não, sai de casa, que eu vou até aí falar com a senhora, minha avó. Maria Falcão. Aí você tava querendo interrogar tua avó. Eu tava querendo saber coisas, entendeu? Isso que eu tô te contando agora, que meu pai me contou, foi bem mais recente. Certo. Mas esse episódio que eu vou te contar é muito mais antigo, né? 21 anos atrás, porque eu vou fazer 41 esse ano. Quase 20. Isso. 21 anos atrás. Quando eu cheguei lá, eu falei, vó, eu tô fazendo 21 anos hoje eu tô atingindo a maioridade. Então eu quero que a senhora me conte qual é o que aconteceu comigo, qual que é minha história. E aí ela falou, olha, Rui, nós fomos buscar você, igualzinho meu pai contou. Fomos lá, fomos no carro da sua madrinha. Cheguei lá, você tava com uma aparência um pouco adoecida, você não tinha roupa, nada. Eu peguei um pano que tinha, enrolei você, coloquei você no braço. E aí a gente trouxe você, e aí você virou nosso. E pronto, você virou nosso. E aí eu perguntei pra ela, vó, ela não falou nada quando... Vocês foram lá me buscar, ela não pediu nada, não falou nada, né? Aí minha avó disse, olha, a única coisa que ela disse é que era pra gente não judiar de você. Sabe? Que era pra gente não maltratar você, não judiar de você e tal.
E aí, minha avó falou, a senhora pode ficar tranquila, que isso não vai acontecer, né? Aí minha avó falou, então eu peguei você, filho. Coloquei você no braço, trouxemos você pra cá. E você virou nosso, entendeu? Aí minha mãe me disse, ela falou assim, minha mãe disse, eu não sei se ela trabalhava na Paulette ou alguém trabalhava lá, e tinha um médico na época, eu não conhecia o nome desse cara. Sim. Eu não sei o nome desse cara. E aí disse que era amigo deles e tal, né? E falou, ó, eu vou fazer um esquema e tal, e eles me registraram, entende? Como filho legítimo. mesmo, legítimo. Como filho legítimo. Mas aí vamos um pouco mais à frente, né? Você sempre foi um ótimo aluno, não é isso? Aí fui crescendo, e o pessoal foi dizendo que eu era muito inteligente e tal. Assim, a minha mãe diz que quando ela ia na escola, eu nunca dei problemas na escola. Diz que eu nunca tive dificuldades de aprender. Nunca tirou nota baixa? Nunca tirei nota baixa, assim, né? Uma nota baixa ou outra, imagina que eu devo ter tirado, mas eu digo assim, eu era sempre considerado um bom aluno. Sim. Né? Embora hoje eu pense que eu não tenha sido assim, o melhor aluno, mas eu não era, tava longe de ser ruim, entende? Mas a minha mãe a minha mãe, como todas as pessoas, tem defeitos, mas ela foi uma mãe, como o Winnicott diz, uma mãe suficientemente boa. Minha mãe foi extraordinária como mãe. Sei, sabe? A minha mãe, tinha um psiquiatra um tempo atrás, que apareceu muito na televisão, eu esqueci o nome dele, que falava que todo problema tá na mãe. E eu discordo disso, né? Sim, a mãe traz uma série de problemas, mas de jeito nenhum que todo problema tá na mãe. Não, com certeza, não tenha dúvida disso. Mas assim, toda solução... Eu também não acredito que todo problema venha da mãe, mas toda solução vem. Né? Sim, sobre toda cura, toda saúde. Se a mãe, ela é uma mãe... Como a minha mãe foi... Não tem como... Quem mais ama você é tua mãe. Sim. Né? Se ela for uma mãe como a minha mãe foi... Porque a minha mãe, cara, ela toda semana ela tava na escola quase, assim, sabe? Ela ia, acompanhava, ela ia nas reuniões de pais e mestres. E quando ela chegava na escola, eu ouvia ela dizer isso muitas vezes, né? E diz que as professoras já começavam a dar risada. Que elas iam ter que falar, né? Dona Cida, o Rui ele é ótimo com as questões pedagógicas de aprendizagem, não tem problema nenhum, cara. O negócio é que ele fala mais do que o homem da cobra, ele conta piada, ele ri, ele canta, as professoras diziam pra ela, imaginamos que ele deve ter algum tipo de veia artística, de carreira nesse sentido, né? Sim. Eu sempre tive mesmo uma pegada também por esse lado de comunicação e tal. Então foi isso, cara. Então a minha mãe, ela... Uma pessoa importantíssima, você diria, no que você é hoje. E o meu pai também. Né? Aí você... você hoje é um neurocientista. Sim. Com livros, que dá palestra no Brasil e fora dele. É uma pessoa que tem um trabalho feito, que está na ONU, na época da pandemia e tal. Mas tudo isso... o Rui não sabia que o Rui queria ser psicólogo, né? Não é? Conta como é que isso aconteceu, Rui. Exato. E aí eu fui crescendo e tal, né? Eu sempre fui muito curioso, né? Na minha adolescência, como eu cresci como um garoto periférico, né? Cresci aqui no Jardim Pinheiros, em Araçatuba, na periferia da cidade e tal. E naquele tempo, né, se a gente pensar aí 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu comecei a minha adolescência, essa região toda ali, o Jardim Moarama, o Jardim Pinheiros, depois veio o Hilda Mandarino. Era bem periferia. O Hilda Mandarino veio muito depois, né? Sim. Ele era um bairro periférico, né? E ele era um misto de periferia com área rural. Naquele período ainda havia muita carroça. Tipo assim, a cidade acaba aqui. Exato. Então, né? ali tinha muita carroça, muita gente criando gado, vendendo leite. A minha avó criava vaca ali naquela região, sabe? Tinha cana, pequenos, né? Pequenininhos ali, plantavam cana. Então, ela era um misto de área rural com área urbana, né? Isso faz muito parte da minha personalidade, né? Sim. E a gente ali, então, eu hoje enxergo como... a gente tinha uma privação cultural muito grande, entende? Eu, por exemplo, eu fui aprender que existia uma universidade pública
que você não precisava pagar para estudar nela. Eu fui descobrir isso muito adulto, tipo assim, sabe? Quando eu entrei na faculdade... Você era garoto, você não sabia disso. Eu não sabia disso, entende? Então, e aí o que acontece? Ali, na periferia, a gente viu muito crime. A gente viu muita coisa pesada, muita coisa feia. Muito próximo. E a molecada fica na rua, né? E era rua, né? É. A gente via acontecer coisas, eu tive muitos amigos que morreram nesse processo, entende? E a gente via coisas na nossa família mesmo. A gente via na família dos amigos e tal. Então, o que acontece? Na adolescência, eu comecei a frequentar muito a Igreja Católica, de maneira geral. Porque os grupos de jovens ali, eles acabavam sendo para nós um mecanismo muito de proteção, protetivo, entende? Então, assim, estando no grupo de jovens, era um espaço onde a gente aprendia coisas positivas, a gente falava de coisas boas, aprendia, falava sobre Deus, aprendia, e a gente não tinha ali, todo o contexto nos levava muito mais para longe de criminalidade, longe de drogas. E era esse o objetivo da igreja também, Exato. Né? Entendeu? Eu acho que assim, devia ser... O projeto devia ser voltado para isso, né? Para os adolescentes, para tirar o adolescente da rua. Era a paróquia que a gente tinha, tinha os grupos de jovens, e dali a gente conhecia os grupos de jovens das paróquias das outras cidades e tal. E eu penso que aquilo foi muito protetivo, né? Até os 14, 15 anos, a gente ainda estava muito sob supervisão. Só que você me falou, né, quando a gente conversou, que você começou a mostrar esse seu lado, né, de comunicador lá. Exato, e aí o que acontece? Exatamente. Aí a partir dos 15 mudava, o controle ficava um pouco menor, né? Então a igreja era muito protetiva. E aí o que acontece? Lá dentro das comunidades católicas tinha leitura, né? Tinha leitura bíblica e tinha leitura de outros livros. Às vezes alguém lá da comunidade, alguém da igreja indicava, olha, tô lendo um livro de fulano, e aquilo tinha a ver com o contexto, e aí eu comecei a ler essas coisas, né? Eu comecei a me interessar e tal, Você fazia leitura na missa também? Fazia. Não, eu era membro ativo na comunidade. Certo. Depois a gente se vinculou mais à Renovação Carismática Católica e tal. Mas a ideia é essa, né? Você tinha um universo ali que ele era muito distinto, né? E eu comecei a aprender a gostar, apesar de eu sempre ter sido bom aluno, eu aprendi a gostar de estudar na igreja. Por quê? Porque ali... Eram coisas que te interessavam. Me interessavam e tinham alguns elementos um pouquinho mais elaborados na explicação ali, né? Eu lembro, por exemplo, que a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando eu li um livro do padre Alberto Gambarini, chamava-se Quem Fundou a Sua Igreja? E aí ele explicava que a palavra Papa, por exemplo, era uma sigla, em latim, potestatem accipiam, Petri apostolum potestatem accipiam. Nunca que eu ia saber isso. Aquele que recebe o poder do apóstolo Pedro. Aí eu fiquei impressionado, falei, cara, é sério que é isso? E aí ele contava toda a história de como, por exemplo, atrás da figura do Papa, se você pegar toda a sucessão, você chega... no apóstolo Pedro. Que eles falam que foi o primeiro papa. Isso, segundo a tradição católica aí. Mas a ideia é que assim, essa coisa de estudar a história nesse formato me agradou, né? E aí eu fiquei muito imbuído daquilo da igreja. E ali eu fui aprendendo a me comunicar, né? Aí já me convidavam para fazer uma fala, a gente chamava na época de ministrar a palavra. E eu gostava muito. E aí comecei a ter contato com bons oradores. Eu via bons oradores na igreja, né? Isso foi crescendo. Fui crescendo. E eu gostava muito daquilo que o padre fazia. Eu achava que eu queria ser padre numa certa altura. Na verdade, eu gostava da audiência que o padre tinha. Né? Você não queria ser seminário, você só queria os holofotes do padre, né? Exatamente. O que me agradava era aquela coisa de ser uma figura de instrução. Certo. Só que eu também não tinha ainda sacado que era de ser professor que eu gostava. Entende? Aí depois foi passando um tempo e tal... Eu fui gostando disso e eu fui pegando mão, fui ficando bom em me comunicar. Um dia uma empresa, uma profissional que trabalhava no setor de recursos humanos, não me falha a memória, de uma empresa aqui de Birigui, né? Das grandes, né? Calçados, das grandes e tal. Ela me viu falar, eu acho que deve ter sido em algum contexto assim da igreja, sabe? Quando ela me viu, ela olhou e falou assim,
escuta, você consegue ministrar uma palestra dessa sem falar de Deus, assim, sem fazer essa coisa da pregação? E aí eu não era bobinho, né? Falei, a senhora tá me pedindo para fazer uma palestra motivacional? E ela disse, exato, você conseguiria? Eu falei, consigo sim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17, 18. Nossa. Assim, eu tinha assim, uns 17, 18. Acho que no máximo, estourando, no máximo 19 anos, assim, mas eu acho que tava entre 18 e 19, né? Eu falei, eu consigo sim. E aí ela então conseguiu uma verba lá, ela me contratou. E aí ela me levou, eu fiz assim, eu não me lembro o número exato, mas entre 10 e 20 palestras eu fazia de 20, 25 minutos. Eu tinha 18 anos, eu era um garoto, não sabia nada. Mas eu tinha aquela... Você conseguiu eu conseguia transmitir aquela mensagem que precisava. Ela me levava, parava a produção, vinha, saía um grupo de uma sala, entrava outro e tal e tal. E num desses intervalos de tempo, uma das pessoas pediu para falar com o psicólogo. Uhum. Sim, né? E aí aquilo... Eu falei, pô, mas eu não sou psicólogo. Eles acharam que Elas você era acharam que eu fosse um psicólogo. Sim. Assim, muito novinho, recém-formado, mas... E aquilo chamou a minha atenção. Eu tinha tido aulas de psicologia no ensino médio e tal, e aí eu comecei a me interessar mais. Eu falei, como é que é isso de ser psicólogo, né? Nesse período eu tinha ido para o seminário, fiquei um pouquinho no seminário, aí eu vi que não era o que eu queria, saí. Mas essa coisa no seminário mesmo mexe com isso, né? Não, a gente tinha aulas, psicologia, né? Aulas de filosofia, psicologia, teologia, a gente ouvia falar essas coisas, né? Tinha aulas e tal. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou fazer psicologia. E aí o que acontece? Quando essa mulher veio acertar o honorário comigo, naquele tempo, ela me deu uma grana que era muita grana, tipo, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, assim, né? Não era muito dinheiro, mas pra mim era um rio de dinheiro, né? E aí ela falou, cara, tá aqui, e aí foi a grana que eu usei para pagar a minha matrícula. Só que aí eu fui parar na Fundação... Mas aí tem uma história. Eu fui parar na Fundação Educacional Araçatuba, aqui na cidade. Né? Tinha o curso de psicologia, segunda turma o curso tava novinho, zerinho, né? E a Unip eu não conseguia... Você prestou o vestibular, passou? Isso, não, fiz a processo seletivo lá, normal. Não consegui estudar na Unip porque era muito caro, e aí eu não tinha nenhuma condição. Embora ele seria uma opção melhor, porque ele era noturno, sim, e eu conseguiria trabalhar durante o dia, né? Mas não rolou, cara. Porque assim, aí eu tomei uma decisão, né? Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Como é que eu vou fazer se é diurno, né? Eu vou fazer, né? E aí, assim, eu tinha um certo desincentivo para fazer, porque a cultura que a minha família, ela escolar dela é muito baixa, muito reduzida, né? Essa coisa de faculdade para eles era algo que era coisa de rico na cabeça deles. Não estava assim. dentro dos planos. Não, cara, não fazia né? parte não fazia parte disso, não. Não, cara, né? Acho que você tem que fazer outra coisa, sei lá, né? Não é a perspectiva de um garoto do bairro naquela época. Um garoto do bairro naquela época terminava a escola e ele ia pro mototáxi, né? Nada contra o mototáxi, super digno, né? Trabalhar, mas eu digo assim, a perspectiva que a gente tinha... Era essa. A melhor perspectiva que a gente tinha, cara, era entrar numa empresa como a Nestlé. Sim. Entende? A gente não tinha essa... Nós nunca fomos preparados, tanto que a gente usava uma expressão no bairro que era, terminei a escola. E aí, o ensino médio, terminei. Não tem mais nada, acabou. Acabou, entendeu? Sim. Então a ideia ela era essa, né? Então eu consigo entender, me colocar no lugar dos meus pais, assim, como é que eles pensavam essa lógica do estudar, Você abriu mão de uma coisa que todo garoto gosta de ter para estudar, não foi? Assim, aí nessa época o meu pai, ele pegou um acerto de um trabalho dele, que ele tinha trocado de trabalho, aí ele teve um acerto, ele comprou um carro pra mim. Comprou um carrinho lá e tal. Ele me deu de presente, então, né, putz, tá. Imagina um garoto ganhando um carro, né? Que é o desejo de todo garoto, né? Um Santana, se eu não falo a memória, tal, de todo jovem e tal. E ele me deu. E aí eu tava querendo fazer faculdade, né? Não tinha experiência de nada, jovem, então pra mim empregar era difícil em alguma coisa.
E aí eu falei pra ele, pai, ó, eu vou vender esse carro aqui e eu vou pagar o primeiro ano de faculdade com ele. Aí meu pai pegou e falou, ó, o carro é seu, cara, te dei de presente. Se você quiser, né? O que você quiser fazer é seu e tal. E aí eu fiz isso, então a ideia era, bom, dá pra ir aguentando o primeiro ano aí com isso e nesse meio tempo eu arrumo um trabalho. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro ano de faculdade, lá na fundação. E aí o que aconteceu nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo eu fui usando esse dinheiro do carro pro primeiro ano. Mas chega uma hora acabou. No final do ano ele acabou. Pouquinho antes do final do ano ele acabou. E eu não consegui arrumar um trabalho porque todo mundo que queria me empregar... É o dia inteiro. Eu tinha que ficar de manhã e à tarde. E o curso era matutino, tinha algumas coisas para fazer à tarde, entende? Então nesse meio tempo o que eu fazia? Eu fazia bicos assim, né? Então entreguei remédio em farmácia, cantei bingo em casas de bingo. Até cantar bingo. Sabe aquela coisa do cantar tinha bingo, bingo né? aqui. Fazia pequenas coisas, né? Aparecia uma coisa, tá precisando de um garoto pra panfletar, não sei o quê. Aparecia coisas até da faculdade mesmo pra fazer. E aí eles me chamavam, eu ia e tal. Aí e você assim, pensou em trancar um tempo? Pensei. E aí o que acontece? Chegou no final do primeiro ano, falei, bom, então agora eu vou trancar a faculdade, aí eu vou trabalhar um ano, vou guardar a grana. Vai fazer mais um ano? E aí eu vou fazer mais um ano e tal, né? Nesse meio tempo, eu aprendi como é que esse universo funcionava. Porque assim, cara, tem uma coisa que eu sempre fui. Eu sempre fui inteligente. E fuçado. E fuçado. Eu nunca tive acesso às melhores informações. Por uma questão de privação cultural socioeconômica. Mas, de repente, eu estava tendo acesso ali acesso a gente que tinha. Então, por exemplo, eu me apaixonei pelo meu professor de Sociologia e Antropologia, que era o professor Pascoal Manfredi Neto, né, que dava aulas... Quando o professor é bom... As aulas do Pascoal eram incríveis. A gente ama as aulas assim, do sabe? cara. O cara começou a explicar o mundo ali para mim. E aí eu falei, caraca, quando eu vi o professor Pascoal, e naquele momento eu entendi o que eu queria fazer da vida. Eu falei, é isso aí, ó. É exatamente isso. Quero estar naquele lugar ali. Lembra que eu gostava do padre explicando as coisas? E aí eu via ele fazer aquilo, sentar dentro daquele contexto religioso, né? Certo. Eu falei, cara, é isso aí que eu quero fazer, ó. Nossa, eu entendi. Aí... Foi quando ele se apresentou, falou, olha e tal, eu fiz mestrado na USP. Eu lembro que eu virei para um amigo meu do lado e falei assim, o que é a USP? Ele falou, você não sabe o que é a USP? Eu falei, não. A USP é a melhor universidade do país, ela é pública e tal. Eu falei, isso existe, cara. Eu falei, eu me matando aqui, faz tudo. Eu falei, existe uma faculdade que você não paga? Ele falou, claro, existe, aqui a gente tem a Unesp, tem a veterinária. Eu falei, é sério. Quer dizer, eu passei o ensino médio todo na escola, ninguém me falou que existia um vestibular. Porque você podia não pagar, né? Você entende, assim, ó, que eu não entendia que existia uma razão. Eu fui entender isso um pouquinho tardiamente, bem claramente. E quando eu entendi, também já tinha passado, né? E a gente também tinha, assim, uma autoestima muito baixa de pensar, eu não vou passar. Isso não é pra mim. Eu não vou passar. Porque quando a gente entendeu isso, né, ali em algum momento naquele lugar, tinha aquela coisa de que era extremamente difícil. Porque o cara, assim, o menino que... Eu acho que assim, embora o ensino hoje seja muito ruim, a gente não pode dizer que o ensino público é bom. Eu acho que vem piorando ao longo dos anos, muito, Sim. né? Vem piorando muito. Se a pessoa quiser, entendeu? Pode pegar apostilas, a pessoa estudar sozinha, ela pode entrar numa escola pública. Por que não? Tudo depende do teu esforço. Claro. Né? Mas aí você estava contando que você vislumbrou uma possibilidade. E que possibilidade era essa? Então, aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Então, tava só dizendo, só para concluir ali o raciocínio, a gente ainda tinha coisa da autoestima, né? Falando, mas se eu passasse também, eu não tinha como me manter. Eu não tinha como ir para uma outra cidade, né? Com pouca idade, tá beleza. Aí o que aconteceu foi o seguinte, nesse primeiro ano de faculdade, eu arrebentei, cara. Eu era ótimo aluno, muito engajado, e eu tirava só notas altas. Quando terminou o ano, a possibilidade que surgiu, que vislumbrou, foi o seguinte. Começou o ano, fui o primeiro mês na faculdade, não falha a memória, e depois eu parei, não fui mais. E aí, parei de ir porque eu achei que eu ia trancar, né?
E aí, quando aconteceu isso, esse professor virou diretor da faculdade. E aí ele ligou, eu estava na casa da minha avó, a secretária ligou lá e perguntou se eu podia. E até lá que ele queria falar comigo. Quando eu cheguei lá, ele falou, Rui, é o seguinte, por que você não tá vindo na escola? Simples. Eu falei, meu, acabou minha grana, velho. Eu tava, né, fazendo, não conseguia arrumar um trabalho que eu conseguisse conciliar aí com a escola e tal. Aí ele falou assim, então eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho uma bolsa aqui do CIE, que era Centro de Integração Empresa e Escola. E a gente vai precisar de gente para ajudar aqui na própria faculdade, entendeu? Então, o que você acha de eu te contratar pelo CIE? Aí você vai ter o valor aí da mensalidade, você trabalha aqui conosco à tarde e à noite e você vem de manhã fazer o que você precisa, tudo bem e tal. Então eu comecei ali mais ou menos como um bedel, né? Comecei ficando na portaria, depois fiquei um pouquinho na secretaria e depois eles me passaram para a biblioteca. E aí foi como eu consegui concluir terminar o meu curso, né? Então assim, tenho uma gratidão muito grande com o professor Pascoal. Então, não sei se esse vídeo um dia chega no professor Pascoal. Só a gente falar para ele. Né? Mas assim, eu tenho um agradecimento muito grande, uma gratidão enorme com a fundação, né? Sim. Porque ela abriu as portas. Eu acho que a fundação, ela foi na minha vida aquilo que ela se destina a ser na missão dela. Uma outra coisa que eu quero aqui colocar é que você não precisou fazer a USP para você fazer o seu mestrado, o seu doutorado. Depois, quando foi que você fez esse mestrado? E aí é o seguinte, quando eu continuei na fé, e aí quando eu estava terminando o curso, já ficou claro para mim, eu quero fazer mestrado, entende? E aí a universidade pública, ela abre o processo seletivo, ali em nível de pós-graduação estricto sensu, e eu comecei a prestar, e aí eu ia, né? Eu prestei 3 vezes na Unesp, prestei na UEL, prestei em São Carlos, né? Eu tentei contatos em São Carlos para poder... A gente precisa ter um orientador, mesmo tendo prova, mesmo tendo processo seletivo, você precisa ter mais ou menos alguém ali com quem você potencialmente pode vir a trabalhar num projeto, né? E aí eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, reprovei várias vezes, até que eu passei na Unesp, Bauru. E aí quando eu entrei na Unesp Bauru, e aí eu ia para lá, né? Aí eu já estava formado, já comecei a trabalhar como professor dando aulas na Associação de Ensino do Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagoas. Sim. E aí fiz o meu mestrado. Do meu mestrado, então, lá dentro da universidade, eu descobri, né, uma professora que era uma neuropsicóloga na USP, no centrinho ali na USP de Bauru. Tanto o mestrado como o doutorado foram em neuropsicologia? O meu mestrado ele foi em psicologia, do desenvolvimento e aprendizagem, né? Mas ali algumas disciplinas elas já começavam a me convidar para as neurociências. Para onde você iria? Para onde eu queria, para as neurociências. Porque, na verdade, nós não tínhamos naquela época, na região, programas, cursos, coisas dessa natureza. Eu dei sorte que eu tinha um biólogo lá na Unesp Bauru, o Dr. Sandro Caramache, que ele estudava expressões faciais da emoção, estudava emoções, e ele era biólogo. Então ele tinha uma pegada já muito mais... E sua tese de doutorado foi sobre isso? A minha tese de doutorado foi sobre ansiedade, foi um outro tema, né? Ele não foi o meu orientador, mas ali foi onde eu tomei contato com esse universo das neurociências. E aí eu tive contato em algumas aulas com essa doutora Maria de Lourdes, que era a professora da USP. E aí a gente ali fizemos alguns trabalhos, tivemos alguns contatos, tivemos aulas ali, e aí foi onde eu decidi que eu ia ser neuropsicólogo, e aí eu fui prestar, então, a prova do doutorado lá na USP. E aí fiz a primeira, não entrei, aí na segunda vez eu consegui passar e tal. E aí é onde tudo começou, né? Então aí eu comecei há mais de 10 anos, há 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar como psicólogo neurocientista, né? E assim, o Rui, o Dr. Rui, né, ele ajuda a polícia nas expressões faciais, para saber se as pessoas estão mentindo, não é isso? Isso. E isso para mim é um trabalho fantástico, né? E aí eu comecei muito dentro de neurociências, muito
estudando emoções, né? A gente tinha uma disciplina no mestrado que chamava Comunicação Não Verbal do Comportamento. E aí, nessa disciplina, nós estudávamos essas questões da expressividade facial, do que as emoções comunicam, qual é a função comunicativa, qual é a função neurobiológica disso. Você sabe que no meu TCC de jornalismo, eu quase fiz um trabalho sobre as expressões faciais e corporais do âncora. Olha aí. Que, assim, muitas vezes não é só aquilo que ele diz, mas o âncora ele pode falar muitas coisas com o olhar, com a expressão facial dele, que ele não falou, a empresa não permite aquilo que ele faz, mas com a expressão facial dele, ele te fala tudo o que ele quer falar. Exatamente isso. Mas eu achei muito difícil, porque naquela época não tinha alguém para me orientar sobre isso, né? Exatamente. E a comunicação não verbal, ela é exatamente isso. Tem livro, O Corpo Fala, né? Isso, tem muitos livros vários livros sobre isso, né? eu acho isso fantástico, né? E é exatamente isso, porque à medida que você está comunicando, não são só as palavras que estão dizendo coisas. Então, por mais que um âncora ele possa estar dizendo aquilo que já foi brifado, vamos dizer assim, aquilo que já foi, né, preparado, alguma coisa daquilo que ele sente em relação ao que ele está dizendo escapa. E aí é onde entra esse trabalho. Tem gente que né? tem facilidade em mentir, porém Exato. a expressão facial da pessoa entrega. Exato. Né? E aí eu comecei a mergulhar nesse universo de estudar em que sentido essa coisa da mentira ela entrava dentro da comunicação não verbal. E isso me levou para a psicologia jurídica e forense, entende? Me levou para esse outro universo, que é uma outra área de trabalho também que eu tenho. E aí, geralmente, dá para saber se a pessoa está mentindo? A investigação, o que detecta... Junto com a investigação, Isso, né? o que detecta mentira? Não tem uma técnica que detecta mentira e nenhum sinal único de que uma pessoa está mentindo. Uhum. Só o Pinóquio. São várias coisas, né? E tinha isso, Agora, um processo de investigação levando em consideração esse tipo de conhecimento pode sim deflagrar... Pode ajudar. Situações de mentira. Pode chegar em situações em que claramente alguém esteja mentindo. Por exemplo, você fez... eu não sei se você escreveu ou fez uma palestra recentemente sobre os psicopatas, sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma palestra que eu ministro ela sempre, que é sobre assassinos em massa, né? Então, o psicopata, ele nasce, né? Psicopata. Não é isso? Porque você não é, geralmente, assim... na verdade... Tem alguns indícios quando é criança, maltratar animal, algumas coisas, isso. não é isso? Mas não é... Ninguém nasce psicopata. Não? Não. Ninguém nasce psicopata. Algumas pessoas possuem algumas vulnerabilidades genéticas e para algumas características psicobiológicas que criam uma vulnerabilidade tal que dependendo... Ele pode não se tornar. Exato. Dependendo da interação com que ele tenha com o ambiente, a forma como ele se desenvolve, ele pode vir a desenvolver. Sim. Um transtorno de personalidade antissocial. E você consegue ver nessa pessoa esse transtorno de personalidade antissocial? É preciso fazer uma avaliação, né? Sim. Claro que existem muitos comportamentos convivendo indiretos, com essa pessoa, comportamento, existem muitos comportamentos que vão nos dando indícios que cumprem critérios, entende? Uhum. Mas é só uma avaliação. As pessoas também sempre pensam no psicopata como o serial killer. E não é isso, né? Não. Sociopatia, tem muita gente sociopata convivendo com a gente, não é? Sim. Características antissociais, de maneira geral, né? Características antissociais são traços desadaptativos de personalidade, mas não necessariamente são um transtorno. Tem muita gente que está fora de uma condição de transtorno que claramente tem características antissociais, entende? Sim. Mas a gente precisa voltar no ponto que você me perguntou ali, né? Tem gatilho? Como assim? O psicopata tem um gatilho para ele se tornar um psicopata? Existem experiências precoces adversas, coisas que acontecem ao longo do seu desenvolvimento, da infância e da adolescência, que sim são condições que são traumáticas o suficiente para gerar padrões de funcionamento que podem eclodir numa condição de transtorno. Então, sim, algumas condições fazem isso, né? Então, quando você falou, o Rui ajuda a polícia, o que acontece? Esse arcabouço de conhecimento que eu desenvolvi ao longo do tempo foi o que levou
forças policiais. Então eu já ministrei treinamentos no Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, no BOP. Na Polícia Civil, por exemplo, de Teresina, no Piauí. Eu dou aula na Escola de Magistratura Federal do Paraná, no curso de Neurolau. Então ministro, né, aulas, já ministrei aulas para membros, agentes de polícia rodoviária federal, para guarda civil municipal, né, já corpo de bombeiros, pro corpo de bombeiros, assim, pro corpo de bombeiros do Brasil. Em que sentido isso? Essas aulas são para eles? Porque são esse tipo de profissão, eu acho que deve causar um estresse muito grande na pessoa, né? Exato. Mas aí a aula, geralmente quando eu ministro questões relacionadas a ensiná-los a ler comportamentos. Ah, tá. Entende? Certo. Não é tanto, não é pro autocuidado deles. Muitas vezes quando você fala assim, como é que você sabia que aquela pessoa estava com droga? Exato. Aí fala, a reação, nervosismo. Exato, assim, isso aqui. Eu acho que assim, a gente que não ouviu uma palestra sua, não teve um ensinamento seu, eu não ia saber. Exato. Né? Exato. Aí, porque às vezes eu gosto muito de assistir, tem até uma série sobre isso, né? Eles sabem, a Polícia Federal, os caras sabem. Uhum. Né? Aquela série do aeroporto lá, ela é bem legal, né? O cara sabe, a pessoa, por exemplo, assim, ele lê a pessoa, né? Isso que você ensina. Isso é parte do que eu ensino. Ensino muitas outras coisas, entende? Hoje, mais atualmente, eu estou com muito foco em estudar personalidade. Então, eu tenho ensinado, estudado, pesquisado questões relacionadas à personalidade. Mas essas coisas, elas estão todas juntas, entende? E aí, por exemplo, esses livros, por exemplo, um é Neuropsicologia Forense Detecção de Mentiras. Certo. Né, que eu organizei, tem alguns capítulos e convidei colegas. E esse outro, Neuropsicologia das Emoções, ilustram bem a minha trajetória, no que eu venho estudando nesses anos todos. Então aconteceu de eu ficar bem conhecido nacionalmente. Isso te fascinou, né? Me fascinou, era um conhecimento que eu consegui dominar com alguma velocidade, né? Eu acho que essa coisa também de hiperfoco que eu tenho, eu entrei bastante nisso. Isso me projetou. Eu comecei a ministrar palestras em eventos, eu comecei a ser convidado para ser professor de cursos de pós-graduação. O pessoal recebeu bem todo o meu conteúdo, meu conhecimento. E aí as portas se abriram. Eu acabei me tornando eu dei aula nas 5 regiões do Brasil, né? Tem poucos profissionais voltados para essa área no Brasil, né? Não são muitos. Existem. Sim, mas não são muitos, existem, né? Alguns, mas não é assim, nossa, tem quanto tem, né? Tem muitos, assim. Não são muitos, entendeu? E são alguns, e são poucos mais conhecidos, assim, né? Sim. Graças a Deus, assim, aconteceu de eu ficar relativamente conhecido, né? E aí, ter feito alguns casos de repercussão nacional, ter tido a oportunidade de ministrar treinamentos para forças policiais aí em todas as esferas. E você acha que tem muita coisa para vir aí ainda? Tem muita coisa para vir ainda. Eu tô jovem, tô começando, né? Um menino, 40 anos para mim é um menino, né? Eu acho que eu tô começando, né? Então agora, eu acho que eu terminei recentemente um pós-doutorado e a ideia agora é continuar. Vou agora começar eu vou retomar, né, uma coisa que eu tinha começado há um tempo atrás e parei, que são os meus concursos. Hoje, para mim, eu diria que o que falta na minha carreira para eu me sentir plenamente realizado agora é ter uma posição numa universidade bacana, em que a gente possa fazer pesquisa, né? Então, eu vou retomar agora a ideia de continuar o meu concurso e tal. Certamente vai acontecer. Tudo aquilo que você se propôs na vida, você conseguiu. Eu lutei para. Mas você tem foco, né? Tenho foco, tem muita coisa que eu quero realizar ainda. Foco, mas o mais importante, Mônica... O que você acha que é o mais importante para uma pessoa conseguir atingir os seus objetivos? É mãe. Olha lá, o contrário do que... eu tenho um cunhado que implica comigo nisso, né? Que ele fala, olha lá, ó, o problema é a mãe. A mãe é o problema de todo mundo. Como se a gente fosse os problemas do filho, né? Aí vem você e fala assim... eu também acho que ter mãe e ter eu pai. digo assim, criação e estrutura familiar. Eu penso nisso, né? Para você... porque você tem que ter uma saúde mental.
sem uma estrutura familiar, você não tem essa saúde mental, você não forma pessoas assim fortes, determinadas, né? Se a estrutura familiar for precária, aquela criança não vai ter condição de conseguir o que você conseguiu. Meu Deus me abençoou com inteligência. Mas não é só isso. Não. Né? Eu não teria conseguido fazer tudo o que eu fiz, do jeito que eu fiz, sem nenhum real. Então faz um agradecimento para os seus pais. O que eu ia dizer a você... Faz um agradecimento para essas pessoas maravilhosas aqui. O que eu ia dizer a você é que... eu não teria... É claro, meu pai e minha mãe, né? É claro que eles têm uma importância central em tudo. Mas assim... A avó. É a minha avó. Porque... uma criança, para ela crescer bem, ela precisa se sentir pertencente. Ela precisa se sentir acolhida. Ela precisa se sentir validada. Ela precisa se sentir protegida. A pior coisa é quando ela se sente abandonada. Exato. Ela se sente protegida, entende? Então, ter mãe foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Minha mãe salvou a minha vida. E você salvou a dela. Ela disse que eu salvei a dela, entende? Uhum. Porque depois que ela teve uma vida muito ruim antes de mim. Então essas coisas que não dá pra entender, que parece assim que... Aí você vai dizer, parece que isso tá predeterminado, não sei, porque vem uma pessoa pra salvar a vida de uma pessoa e essa pessoa, a qual salvou a vida dessa pessoa, diz que foi salvo por ela, né? Então, gente, é muito lindo isso. O que salva a vida é o amor. Exatamente. Entende? O que salva a vida... Tem pessoas que ficam assim, malhando em religião, em religiosidade, falam, gente, a coisa melhor que Cristo deixou, e a mais bonita que ele deixou, é pra gente amar. Exato. Entende? Né? Então, o que torna a vida, o que faz a vida valer a pena ou não é outra coisa. Não é o dinheiro. Senão, não é o dinheiro. Não são os holofotes, não é Cara, o dinheiro... não é você ter não sei quantas curtidas no Instagram, pode ter certeza que não. O amor, o dinheiro, ele é importante, mas assim, ó, eu só consegui... Sim, mas você pode ter muito dinheiro e se você não se sentir acolhido, não se sentir amado, esse dinheiro não serve pra nada. Eu só consegui não desistir das coisas que eu sonhei, que eu quis pra mim, porque eu tinha alguém que dizia, você vai conseguir, filho. E não interessa, se você não conseguir, nós vamos junto lá e você vai. Então assim, ó... Sua mãe chama Aparecida? Aparecida. Dona Cida, parabéns. E seu pai? Domingos. Seu Domingos, parabéns por esse cidadão, por essa pessoa que vocês criaram e formaram, né? Só tem que dizer que vocês acertaram muito, né? Então e o amor que é importante. Essa coisa da adoção, eu como psicólogo, eu ouço muita gente com medo, né? Com medo de adotar, dizendo, cara, eu vou adotar. Né? Tem uma expressão que eles usam que é horrorosa, que é horrível, legal. Eu não sei de onde veio. Né? É uma coisa... Do mesmo lugar que você veio. É uma coisa preconceituosa, né? Dizer, puta, de onde veio, cara. Rui, assim, você tem tanta coisa pra me dizer que eu acho que você vai ter que voltar aqui, né? Mais uma vez. Mas eu quero te agradecer imensamente, né? Essa emoção que você teve só mostra que, puxa vida, o Rui é um puta de um cara, né? Um cara grato, né? Que assim, acho que uma das coisas mais importantes também no mundo é a gratidão. E você tem gratidão por eles, né? Além do amor, você tem gratidão por essas pessoas, né? Parabéns. Obrigado. E agradeço mais uma vez. Muito obrigada por você ter vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço. E para vocês, um beijo no coração e até o próximo entrevistado na semana que vem.